Avançamos neste jornal com a normal edição das segundas-feiras com premiados e hoje é nosso convidado Luís Aguiar Conraria, professor da Universidade do Minho, porque foi premiado pela Gulbenkian com o prémio para a internacionalização das ciências sociais. Porquê? Boa noite. Boa noite. Porquê que me deram o prémio? Terá de perguntar ao júri, nem sequer sei quem era o júri. Este porquê seria mais a relação para tentarmos perceber este prémio, que foi publicado em coautoria, convém lembrar, com um investigador, Pedro Magalhães. Vocês concluíram que os quóruns nos referendos aumentam a abstenção e distorcem os resultados? Completamente. E podes pegar no exemplo do último referendo em Portugal. O sim ganhou, como sabemos, sim à despenalização do aborto ganhou. A taxa de abstenção foi de 56%. E por causa disso o referendo não foi vinculativo. O que quer dizer que a Assembleia da República teria legitimidade para não alterar a lei. No entanto, se 600 mil das pessoas que se abstiveram, se tivessem votado a favor do não, portanto, se tivessem votado não, 600 mil pessoas que se abstiveram, o sim continuaria a ganhar com a maioria dos votos. Mas aí a abstenção era inferior a 50% e nesse caso o referendo era vinculativo. O que quer dizer que a Assembleia da República teria de alterar a lei e que o Presidente da República seria obrigado a promulgar, ou pelo menos não o podia vetar com base na discordância, com base em simples discordância. Ou seja, se mais 600 mil pessoas tivessem votado não, elas estariam a ajudar o sim. Estariam a reforçar a posição do sim perante o quadro legislativo português. E, portanto, nesta situação, faz todo o sentido que alguém que acredita que o sim, portanto, a alteração à lei vai ganhar, que em vez de ir votar, alguém que seja contra e que acredite que o sim vai ganhar, em vez de ir votar, abstém-se. De forma a impedir que o quórum seja atingido. Claro que em Portugal a Assembleia da República tem respeitado a maioria dos votos, independentemente da abstenção. Mas noutros países não tem sido assim. Por exemplo, na Itália não tem sido assim. Há um exemplo histórico muito interessante na Alemanha, no início dos anos 30, em que houve um referendo que aumentava os impostos sobre os proprietários das grandes terras. E em que o sim, portanto, a alteração à lei que iria aumentar os impostos, era claramente maioritária, e portanto o sim ia ganhar. E então os grandes proprietários pressionaram os seus trabalhadores e várias pessoas para não irem votar. O que é que isto fez? Fez com que a grande maioria das pessoas que foram votar, votavam sim. Quem era contra não foi votar. E, portanto, apesar do sim ter ganho com uma grande maioria, na prática prevaleceu o não, porque a alteração da lei não foi implementada. Isto, aliás, foi das crises... Isto foi pouco antes da subida de Hitler ao poder. Portanto, isto é um bom sintoma... Aliás, isto é um dos últimos sintomas mais importantes da crise política. Vocês também dão um exemplo de um referendo em Itália, se não estou em erro, sobre a fertilização in vitro e sobre declarações do Papa. A Itália é outro exemplo interessantíssimo. Aliás, a Itália também é um belo exemplo para ilustrar isto. Porque em Itália há vários referendos. Há muitos referendos em Itália e alguns têm quórum e outros não têm quórum. Portanto, não exigem esta questão de 50%. E nos últimos 10 anos, o único referendo que satisfez o quórum foi o único que não exigia quórum. Ou seja, cria-se o quórum para dar legitimidade aos referendos, para garantir que as pessoas vão votar, e como consequência disso as pessoas não vão votar, precisamente pelo motivo que eu apresentei. O único, como eu digo, o único em que o quórum foi atingido era o único em que o quórum não era exigido. No caso do referendo da fertilização in vitro, e entre outras coisas deste, assim, com pendor religioso relativamente importante, o que se passou foi que a alteração à lei ia vencer, claramente. O cardeal Camilo Ruini apela explicitamente ao povo católico para se abster, 4 dias antes do referendo. O próprio Papa, o Bento XVI, apela à abstenção, de forma encoberta, mas apela à abstenção. E, portanto, o sim ganha com cerca de 90% dos votos, mas como apenas 25% das pessoas votaram, o não ganhou de facto. A alteração à lei não se verificou. E depois deste estudo, deste prémio, chegaram a alguma conclusão de o que é que pode mudar no futuro para melhorar os referendos? Ou melhorar a forma como as pessoas olham para os referendos? Uma pergunta, desculpe a sinceridade. Quanto tempo é que me dá para responder? 1 minuto. 1 minuto. Portanto, há dois tipos de... Primeiro, o ideal seria acabar com os quóruns. Ponto final. Aliás, há uma proposta de revisão de lei constitucional do PSD vai nesse sentido. É a melhor forma. E, por outro lado, isso levar a referendo questões que sejam relevantes e que possam ser referendadas.
Alternativamente, se os políticos fizerem questão de que haja um quórum para garantir a legitimidade dos resultados, em vez de ser um quórum sobre o total da participação eleitoral, o quórum devia incidir apenas pelas pessoas que votam na opção maioritária. Portanto, repare, imagine a situação em que 51% das pessoas votam, 49% abstém-se, 26% vota a favor do sim, 25% a favor do não. O sim ganha. Se houvesse um quórum que incidisse apenas sobre as pessoas que votam a favor e, portanto, impusesse como regra que 26% das pessoas, pelo menos, têm de votar sim, então, se essas mesmas 26% das pessoas votassem sim, as que votam não, imagino que se abstinham. E as que se abstinham continuavam a abster-se, ganharam uma vitória por 26-0, era uma vitória ainda mais expressiva, o referendo devia valer. Neste caso, como para o quórum apenas contam as pessoas que votam na hipótese maioritária, quem está na minoria não tem incentivo para se abster, não ganha nada em abster-se. Porque ao ir votar não tem o efeito perverso que eu descrevi há bocado. Essa será uma hipótese, é haver quóruns de maioria em vez de participação. Mas o melhor é não haver quóruns. Luís Aguiar Conraria, muitos parabéns pelo prémio e obrigado por ter estado connosco aqui na RTP.